Nós estamos celebrando este mês, o mês da família presbiteriana, né? E nosso tema é Minha Família nos Propósitos de Cristo. E meus amados, nós como servos de Deus, precisamos de nos empenhar para que a nossa família ande nos propósitos de Cristo. Nós precisamos de nos esforçar para que os nossos filhos, os nossos cônjuges, sejam realmente pessoas que agradem ao nosso Deus. Isso é o melhor para a nossa família. É isso que Deus tem para nós. Famílias que amam ao Senhor e que andam com o Senhor. Que a nossa casa seja uma referência disso. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Provérbios. Provérbios capítulo 24. Verso 3 e verso 4. Provérbios capítulo 24, verso 3 e verso 4. A palavra do Senhor nos diz assim: com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Vamos ler todos juntos? Versículo 3 e 4. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Nosso texto começa dizendo que com a sabedoria é que se edifica a casa. A sabedoria, meus amados, em Provérbios, pode ser mais estreitamente entendida como dominar a arte do viver habilidoso. Ser sábio, meus amados, é se submeter à vontade de Deus em Provérbios. É tomar decisões orientadas pela palavra de Deus. É observar o desenrolar do presente século com uma cosmovisão cristã. Isso é ser sábio para os nossos dias. Observar o desenrolar do nosso século com uma cosmovisão cristã. Mas o que é cosmovisão? Cosmovisão é o jeito que nós observamos o presente século. Cosmovisão é basicamente a forma como nós conseguimos enxergar a realidade, o mundo, as pessoas, a sociedade. Nós temos uma cosmovisão, e a nossa cosmovisão cristã tem uma lente, e esta lente é Cristo Jesus e sua palavra. Nós, como servos de Deus, precisamos de enxergar o mundo filtrado, passando pela palavra de Deus. Cosmovisão é a lente que nós, os cristãos, devemos observar o mundo que nos rodeia. É como nós enxergamos este mundo. As pessoas têm muitas formas de enxergar o mundo. O ímpio, ele enxerga o mundo sem o temor de Deus, ou seja, sem sabedoria que vem do alto. E quando eu falo de ímpio, eu estou me referindo àquelas pessoas que não têm temor do Senhor, aquelas pessoas que são hostis a Deus, que são por natureza inimigas do Senhor, que não têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Estes são os ímpios. Ímpio é aquele que não foi lavado e regenerado pelo Espírito Santo. E estes, eles têm uma cosmovisão diferente, eles observam o mundo de acordo com a vontade da sua carne e com a vontade dos pensamentos. E eles, como diz lá em Efésios, são por natureza filhos da ira de Deus. O ímpio quer levar vantagem em tudo. Ele busca os seus próprios interesses, ele batalha para ter sempre mais para si. O outro é se sobrar. Esse é o ímpio. O ímpio vive como que se Deus não existisse. O ímpio vive deliberado, de forma deliberada nos seus pecados, sem peso de consciência. E quando a consciência pesa, meus amados, é com medo de se dar mal por causa do pecado. Não por temor do Senhor e não por arrependimento, mas com medo da consequência dos seus atos. É por isso que a consciência do ímpio pesa. Mas a cosmovisão cristã, ela gira em torno da criação, da queda, da redenção e da consumação. Criação, queda, redenção e consumação é em torno do que a nossa visão deve rodar. Nós precisamos de entender o mundo desta forma. O mundo foi criado por Deus e o cristão tem que ter certeza disso. Deus, pelo seu poder, criou o mundo em 6 dias, porque a palavra do Senhor testifica assim, e nós, pela fé que o Espírito Santo colocou no nosso coração, nós cremos. Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra em 6 dias. Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E nós devemos viver sabendo disso e crendo nisso. Isso é cosmovisão cristã. Nós precisamos de usar isto como lente para nós entendermos a nossa história. Criação, queda. Este homem que foi criado por Deus caiu em pecado, desobedecendo a Deus, dando mais ouvido à voz do diabo do que ao conselho do Senhor. Esse homem caiu. E através dele, de Adão, o pecado entrou em toda a sua geração. Hoje, nós vivemos em um corpo contaminado pelo pecado. Nós somos pecadores. Mas Deus não se faz indiferente a isso. Deus não se faz indiferente à queda do homem. E aí nós chegamos na redenção. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Deus Filho, voluntariamente se faz homem, viveu entre nós, se entregou para morrer em nosso lugar. Ele foi crucificado, morto, sepultado, consumando a obra da redenção. Ele perdoou-nos de nossos pecados. Ele tornou possível a nossa reconciliação com Deus. Redenção, consumação, criação, queda, redenção e consumação. Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós, como cristãos, devemos viver crendo nisto. Esta lente deve filtrar todas as coisas. Nós devemos olhar este presente século com esta lente, com esta cosmovisão, esperando a volta de Cristo. Jesus vai voltar. E isso deve moldar todo o nosso estilo de vida. Sabendo disso, sabendo que Jesus
vai voltar para buscar a sua igreja. Nós, como servos do Senhor, precisamos de nos preparar para encontrar com o nosso Deus. Nós precisamos de carregar na nossa mente e no nosso coração a cosmovisão cristã. Isso é ser sábio aos olhos de Deus. Só consegue crer nisto, meus amados, aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Aquele que foi chamado por Deus antes da fundação do mundo. Só consegue crer nisso que eu acabei de falar, que Deus é o Criador de todas as coisas, que o homem caiu, mas que Cristo Jesus nos redimiu de nossos pecados e que Ele vai voltar àqueles que são templo do Espírito Santo de Deus. Se você é templo do Espírito Santo de Deus, você consegue crer nisto. E eu quero trabalhar com vocês sobre o seguinte tema. Sabendo que ser sábio é ter uma cosmovisão cristã, é observar o mundo com a lente da palavra e com a lente daquilo que Cristo nos ensinou. Isso é sabedoria. Eu quero tratar com os irmãos o seguinte tema: edificando um lar com sabedoria de Deus. A forma de edificar nosso lar deve ser através da sabedoria que vem de Deus. Versículo 3 do nosso texto diz assim: com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Como nós falamos, o sentido prático de sabedoria no livro de Provérbios está em conexão com o comportamento correto diante de Deus e diante dos homens. Isso é sabedoria. É viver a vida com um olhar na palavra, observando os preceitos de Deus para a nossa vida. Meus amados, e isso vai impactar a nossa família. E quando você vai olhar, ler o livro de Provérbios, esta conexão de que sabedoria é viver com um comportamento correto diante de Deus e diante dos homens. Esta conexão salta em cada capítulo de Provérbios que fala de sabedoria. No entanto, meus amados, a Bíblia diz que existe dois tipos de sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 3, verso 13 e 18, nos diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem? Quem de vocês é sábio e inteligente? E Tiago faz uma pergunta. E Tiago fala o seguinte: mostre se você é sábio e inteligente. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, sentimento de divisão, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Uma sabedoria é terrena, animal e demoníaca. A outra
vem de Deus, e esta é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Uma produz os frutos da carne. A sabedoria mundana do ímpio produz os frutos da carne, a outra produz os frutos do Espírito. Uma é terrena, a outra é do céu. Uma é animal, ou seja, produz aquilo que o ser humano natural produz. E a outra, meus amados, é espiritual. Surge no coração de homens e mulheres regenerados pelo Espírito Santo. Uma é demoníaca. Esta é a sabedoria da antiga serpente. Sabedoria da desobediência. Essa foi a sabedoria usada pelo diabo, levando Eva a querer ser igual a Deus, fazendo Eva duvidar da bondade de Deus. Meus amados, as pessoas hoje continuam crendo na mentira do diabo. O diabo tem induzido muitas pessoas a se afastarem de Deus. O diabo tem induzido muitas pessoas a duvidarem da bondade de Deus. Mas, meus amados, os sábios constroem a sua casa sobre um fundamento sólido, sobre a sabedoria que vem de Deus. A rocha sobre a qual nossa casa, o nosso lar precisa de ser edificado é Cristo Jesus. O fundamento do nosso lar precisa de ser o Senhor Jesus. Lá no Salmo 127 nos diz o seguinte, eu quero que a igreja complete. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se a bênção do Senhor não estiver sobre o seu lar, não vai adiantar levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Sabe por quê? A palavra fala assim que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. O Deus da provisão, Ele está preparando para nós um dia abençoado. Quando nós estamos descansando nele, a bênção dele está sobre as nossas vidas. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que cuida de nós. E sem a bênção dele nós não vamos longe, nossa casa não vai longe, nossa família não vai longe. Precisamos de construir a nossa casa sobre fundamento sólido. E esse fundamento é o Senhor Jesus. A maior necessidade, meus amados, da nossa família não é de coisas. A maior necessidade da nossa família é de Deus. A maior necessidade da nossa família não é de luxo, é da graça de Deus. Não é de presentes. Sabe de que é? É da presença de Deus dentro do nosso lar. Quando uma pessoa constrói uma casa com a sabedoria humana, que é terrena, animal, demoníaca,
A palavra de Deus nos diz que dentro desta casa há toda espécie de coisas ruins, de confusão, de briga, de inimizade, agressão, traição e por aí vai. Mas a verdadeira sabedoria que vem de Deus, que é fruto de oração. Você sabia que a sabedoria é fruto de oração? Tiago fala assim, ó, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, o que tem que fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de boa vontade, e lhe será concedida. Essa sabedoria vem de Deus. Então, se você está tendo dificuldade para abençoar a sua vida com testemunho, clame a Deus: Senhor, me dá a sabedoria que vem do alto, me dá a sabedoria que vem de Deus. A verdadeira sabedoria está em conhecermos a Jesus e vivermos para Jesus. O seu lar tem vivido para Jesus? Som do seu coração? O seu lar tem vivido para Jesus? Eu quero fechar mais. Você tem vivido para Jesus? A sua vida tem sido uma bênção nas mãos de Deus? A verdadeira sabedoria está em conhecermos a Jesus, vivermos para Jesus. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 3, nos diz o seguinte: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo Jesus nós temos provisão para ter um lar abençoado. Mas nós temos dormido muitas vezes. Nós temos deixado Deus em segundo plano. E às vezes estamos colhendo o fruto daquilo que temos plantando dentro da nossa casa. Meus amados, quando nós estamos andando em intimidade com Cristo Jesus, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais nós reconhecemos o pecado em nós e mais nós temos capacidade de falar não para a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos. Mas quanto mais distante do Senhor, mais fácil, mais sujeitos ao pecado nós estamos. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E esse Espírito, a palavra do Senhor nos diz lá em Isaías, capítulo 11, que este Espírito Santo é espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então encha-se do Espírito Santo se você quer ter um lar abençoado. Você precisa de estar cheio do Espírito Santo de Deus para que o seu lar seja impactado pelas suas obras, suas boas obras. Quem entre vós é sábio, inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. Isso é fruto do Espírito. Isso é fruto do Espírito que está produzindo em nós, do Espírito Santo está produzindo em nós, para que nós sejamos bênção. Quer ter um lar abençoado, mas a sua vida não é uma bênção? Clame por misericórdia, meu amado. Clame por misericórdia. Pai, transforme a minha vida, para que através de mim, o meu lar seja uma bênção na tua presença. A verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, ela nos leva, meus irmãos,
a ter um lar estável. Você sabia? Você sabe, já falei aqui, muitas pessoas falam que a família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus para quê? Para o bem de Deus? Não, para o nosso bem. Família é projeto de Deus para o bem do ser humano. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma auxiliadora que lhe corresponda, que lhe esteja à altura. Família é projeto de Deus para o nosso bem, para o bem do ser humano. E sabendo disto, o diabo tem direcionado toda a sua ira para destruir a família. E nós temos observado, meus amados, a cosmovisão deste presente século tem lutado contra a família. A família é uma resistência. É na família que se aprende a amar a Deus. É na família que se aprende o temor do Senhor. E o diabo tem atacado esta família com toda a sua fúria. Ele quer destruir. Ele quer destruir a família, porque aí não vai ter diretrizes, não vai ter base para se anunciar as coisas, as verdades de Deus. O propósito infernal do diabo é destruir o casamento, é desviar os filhos, colocar os membros familiares uns contra os outros. Sua estratégia é simples. Ele sabe que ele não pode nos atacar diretamente. Você sabia? O diabo não pode te atacar. Você é propriedade de Deus. Se você é templo do Espírito Santo, se você foi lavado e regenerado pelo Espírito, se você tem um compromisso verdadeiro com Cristo Jesus, você não pode ser tocado pelo diabo. Ele, para fazer isso, ele precisa pedir permissão para Deus. Como nós falamos semana passada, se Deus permitir é porque ele tem um propósito maior. Você é propriedade de Deus. Você não pode ser atacado pelo diabo. Mas a palavra do Senhor nos diz que, lá em 1 Pedro 5,8, fala o seguinte: sede sóbrio. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o texto continua: resistir-lhe firme na fé. Ele não pode te atacar diretamente. Sabe por quê? A palavra do Senhor fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Ele não pode te atacar, porque você é protegido por Deus. Você é filho de Deus, você é propriedade exclusiva do Senhor. Mas ele pode te atrair. Ele pode te atrair para o pecado. E ele lança os seus dardos inflamados. Ele lança os seus dardos inflamados. E esses dardos inflamados vêm como sedução, vêm como atração, para nós nos desviarmos do propósito de Deus para a nossa vida. Ele não pode atravessar a barreira e nos atacar diretamente, mas ele pode nos chamar, nos induzir a vir até ele, a fazer a sua vontade e a sofrer as consequências do nosso pecado. D'Artagnan, quando esteve aqui, ele falou o seguinte: quando nós levantamos as nossas mãos em adoração, é porque nós estamos nos rendendo ao Senhor. Nós estamos falando para o Senhor: Senhor, eu me rendo à sua vontade. Senhor, eu sou servo do Senhor. Opera em mim com graça, com misericórdia. Mas, meus amados, tem muito crente levantando a mão, não é para Deus, é para o diabo.
Muitas pessoas têm se rendido à vontade de Satanás, levantado as suas mãos e falado: reina em mim. Vontade da carne, desejo de fazer aquilo que desagrada a Deus. E quanto mais longe de Deus, mais latente esse desejo fica. E quando menos percebe, está de mãozinha levantada e pedindo ainda: dardo, entra em mim. Eu estou com vontade de fazer a vontade da minha carne. E a consequência vem. O diabo é a prefiguração do ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não quer ver a sua família andando em vitória na presença do Senhor. Ele quer destruir a sua casa. Ele é sorrateiro. Ele conhece a nossa preguiça. Ele sabe do desânimo, ele quer intensificar isso no nosso coração. E na igreja, 2 vezes? Aí falta uma vez, falta 2 vezes, vai esfriando, vai distanciando de Deus. Nós precisamos de estar aquecidos pelo Espírito Santo, com o nosso coração vibrando na presença de Deus, para que nós tenhamos vitória. Jesus falou o seguinte, meus amados: o Espírito está pronto. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Diante disto, Jesus fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós, como famílias, precisamos de vigiar, de observar o nosso cônjuge, a vida espiritual do nosso cônjuge, dos nossos filhos, clamar junto com ele, colocar eles na presença do Senhor, orar com eles e por eles, ler a palavra do Senhor. Se ele está fraco, você é a força que Deus colocou do lado do seu cônjuge. Deus está nos desafiando hoje a nos despertar do sono mortal. Ele ataca, tentando colocar falta de ânimo em nosso coração, indisposição para a obra de Deus. E juntamente com o desânimo e a indisposição para as coisas de Deus, vem a mornidão espiritual. Seus filhos, meus amados, seus filhos podem ser gentis, educados, bem comportados. Se levantar a mão, não. Podem fugir das companhias erradas, respeitar os mais velhos, ser moralmente íntegro. Pode até ser isto. Seu cônjuge pode ser um bom cônjuge, mas se não tiver envolvido com as coisas de Deus, se não estiverem envolvidos de todo o coração no seu amor por Jesus, eles estão em perigo. Eles estão em perigo. Lembra do texto? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firme na fé. O crente que está morno, espiritualmente falando, meus amados, é um crente sem inteligência. É um crente sem inteligência. E sem inteligência, ele deixa-se levar pelas artimanhas do diabo. O sem inteligência sempre vai optar pelas coisas mais fáceis. Mas está muito frio hoje. Frio.
Estou com calor aqui na frente, mas tem gente que está com um frio terrível. Desculpa, às vezes. Não, menino não pode sair, sai para todo lado, mas para vir para a igreja não pode. Para cultuar o Senhor não pode. Mornidão espiritual. Desperta! Desperta! Se a sua família está morna espiritualmente falando, está? Sua família está morna espiritualmente falando? Se está precisando de tomar posição diante de Deus. Quem? Você. Não é ela, é você. Deus está te chamando para restaurar, juntamente com Ele, o seu lar. Deus está te chamando para ser uma bênção nas mãos dEle, dentro da sua casa. Lembra do sermão passado? O primeiro lugar que nós precisamos de ser bênção é dentro da nossa casa. As primeiras pessoas que nós temos que discipular são os do nosso lar. Então seja inteligente. Edifique o seu lar com inteligência. O sem inteligência sempre vai escolher uma vida sem regras. Uma vida de busca de prazeres, de satisfação da carne em detrimento da vontade de Deus. E aqueles que têm construído os seus lares desta forma, esse lar está fadado a ruir. Esse lar está fadado a fracassar, a desabar. Esta família não vai longe. Você tem levado Deus a sério dentro do seu lar? Uns constroem a casa sobre a areia. Esses são os que vêm na igreja, ouve a palavra. A palavra entra no ouvido, sai no outro. Não desce para o coração. Outros têm construído a sua casa, o seu lar sobre a rocha. Ouve a palavra de Deus. Essa palavra chega no ouvido, desce por coração e desce e flui em prática. Prática na vida diária. Isso é construir a casa sobre a rocha. É ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. A casa construída sobre a areia não suporta as tempestades da vida. Mas a que é construída sobre a rocha enfrenta os vendavais e permanece de pé. Os vendavais vêm, meus amados. Vêm. A discórdia às vezes vem dentro do nosso lar. Nós estamos vivendo juntos, nós somos pecadores. Às vezes nós falamos palavras que ofendem, palavras que entristecem. Mas aquele que é movido pelo Espírito Santo, seu coração flui perdão, flui mudança de vida. Nós olhamos as pessoas com um olhar de amor, principalmente os da nossa casa. E aquele que olha os seus filhos, a sua esposa, com um olhar de amor. A palavra de Deus fala assim que o amor cobre multidão de pecados. O amor gera perdão. Construa o seu lar com inteligência. A inteligência para firmar um lar está em ouvir os preceitos do Senhor e colocar em prática no nosso viver diário. Quer edificar seu lar com inteligência? Efésios 4, 29 ao 31. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra podre dentro da sua casa. Palavra que não tem proveito, palavra de baixo escalão, palavra que vai gerar
tristeza no coração do outro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Qual que é a necessidade do seu cônjuge? O que você tem que falar para que a vida do seu cônjuge seja abençoada? O que você precisa de falar para que a vida dos seus filhos, dos seus pais, sejam abençoadas? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E o texto continua. Efésios 4:30, e não entristeça o Espírito de Deus. Quer edificar um lar com inteligência? Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Como que nós entristecemos? É colocando o dedo no ouvido, é não dando ouvido àquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração através da sua palavra. O Espírito fala, meus amados. Ele nos convence do pecado, ele nos convence do juízo e da justiça de Deus, ele fala conosco. Mas às vezes nós tampamos o ouvido, não queremos ouvir, queremos fazer a nossa vontade. Então, quer edificar um lar com inteligência, não entristeça o Espírito de Deus no qual você foi selado. Você vai chegar lá, porque você foi selado pelo Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Mas vamos chegar lá caminhando bem, meus amados. Vamos chegar lá servindo a Deus de todo o coração. Vamos chegar lá falando igual Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor retro juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Vamos chegar lá desta forma, servindo a Deus com inteireza de coração. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção, longe de vós. Olha, quer construir, edificar o seu lar com inteligência, longe de vós toda amargura. É difícil viver perto de uma pessoa amargurada. Pessoa que está insatisfeita com tudo. Pessoa intragável. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. E blasfêmia não é só contra Deus. Blasfêmia é contra o próximo também. Quando nós abrimos a nossa boca para falar mal do próximo, nós estamos blasfemando contra o nosso próximo. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. O Senhor tem nos falado. O que é que nós precisamos para ter um lar abençoado? Construa esse lar com inteligência. Versículo 32 de Efésios 4. Antes, em vez de ser aquilo, para construir um lar com inteligência, antes, sede uns para com os outros benignos. Benignidade vem do amor. Quando nós olhamos as pessoas com amor, nós queremos o melhor para essa pessoa. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O exemplo de perdão é Jesus. Perdoa. Perdoa. Quer ter um lar abençoado? Ministre o perdão na sua casa. Libere perdão. Tira a mágoa.
tira o ressentimento e encha-se do Espírito Santo. Que você vai ter um lar abençoado. Inteligência significa compreensão no hebraico. Compreensão, entendimento, conhecimento em prática. Isso é entendimento. Construa o seu lar com inteligência. O lar que é edificado com sabedoria é um lar cheio da provisão de Deus. O nosso texto diz assim: com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Sua casa vai ser firmada com inteligência. Essa inteligência que procede do Espírito Santo de Deus. Pelo conhecimento se encherão as câmaras, e câmaras aqui é cômodos, todos os cômodos da sua casa. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. E o nosso olho já cresce, né? Opa! Vou encher minha casa de bens preciosos e de bens deleitáveis pelo conhecimento. E o conhecimento aqui é o conhecimento de Deus. Aqui está falando de sabedoria de Deus, de inteligência de Deus, de conhecimento de Deus. Quando você conhece a Deus, quando você tem intimidade com Deus, quando você anda perto de Deus, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Os bens preciosos e deleitáveis, meus amados, são os bens que não são perecíveis. Bens que o dinheiro não pode comprar. Como? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Os frutos do Espírito. Quem vai produzir é o Espírito. E é por isso que nós precisamos de nos encher do Espírito e não entristecer o Espírito. Porque Ele quer produzir isso dentro da nossa casa, amor, alegria, paz. Ele quer te dar a alegria de ter um lar, não apenas uma casa. E eu quero fazer algumas perguntas para você. Como você tem edificado a sua casa? Como você tem cuidado da sua família? Como você tem abençoado os seus? Fique esperando o outro não, meu amado. Deus quer usar a sua vida. Deus quer resgatar a vida do seu filho através de você. Deus quer salvar o seu cônjuge através de você. Então, sê tu uma bênção. Como você está edificando a sua casa? Como um prudente construtor, aquele que ouve a palavra, coloca em prática no viver diário. Jesus é o fundamento, é o edificador da sua família. Ou Jesus tem sido levado de qualquer jeito, quando dá tempo, se dá tempo. Lembramos de cultuar a Deus só no domingo. Nossa vida com Deus tem sido empurrada com a barriga. Tem sido assim? Tem sido assim? Quero te falar, meu amor. Hoje é tempo de você edificar sua casa com sabedoria. Deus está chamando-nos a consertar aquilo que está estragado, a rever algumas coisas, para o bem dele não, para o nosso bem.
estar na presença do Senhor, ter uma família que ama e que vive para o Senhor. Não é para o bem do Senhor, é para o nosso bem. Então peça ao Senhor: Pai, encha o meu lar de toda sorte de bênçãos espirituais. Encha a minha vida do teu Santo Espírito. Me ajuda a ser uma influência positiva dentro da minha casa. Senhor, que o Senhor me dê a alegria e a ousadia de falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala isso para o Senhor. Comece a edificar o seu lar com sabedoria. A forma de edificar nosso lar com sabedoria deve ser através da sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. É também pacífica, bondosa, amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência, é livre de fingimento. Essa é a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus nos leva a ter um lar estável, um lar equilibrado, firmado na rocha, que é Jesus. Nosso lar precisa ser construído com sabedoria e firmado com inteligência. E a inteligência para firmar um lar está em ouvir os preceitos do Senhor e colocar em prática na nossa vida diária. O lar que é edificado com sabedoria é um lar cheio da provisão de Deus. Leve Deus a sério. Leve Deus a sério em sua vida. Se você quer ter um lar abençoado, leve Deus a sério primeiro na sua vida. Busque a Deus em primeiro lugar. Tome posição de servo de Deus dentro da sua casa. Mesmo que os outros não queiram um compromisso com o Senhor, a começar de você, a começar de mim. Que nós possamos estar cheios do poder de Deus. E, meus amados, isto é como uma pedra que é jogada dentro de um lago. Quando há uma serenidade, uma calma, a água está totalmente parada. E você pega uma pedra e joga dentro desse lago. O que acontece? Várias ondas começam através desta pedra. É isso que Deus quer fazer através da sua vida. Encha-se do poder do Espírito Santo. E você vai impactar toda a sua família. As pessoas que estão à sua volta, sua família vai ser impactada pelo poder de Deus. Os seus vizinhos vão ser impactados pelo poder de Deus. A igreja vai ser impactada pelo poder de Deus. A cidade, o estado, meus amados. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mas seja tu uma bênção nas mãos do Senhor. Chega de mornidão espiritual. Chega de deixar Deus em segundo plano. Quer ter um lar cheio da provisão de Deus? Leve Deus a sério. Busque a Deus em primeiro lugar. Tome posição de servo de Deus. Viva para Deus. E o resto é com Ele. Você crê? O resto é com Ele. Nós vamos encerrar com um versículo. E eu quero que você abra sua Bíblia. Lá em 2 Coríntios 9:8. Deus é poderoso para abençoar a sua vida. Deus é poderoso para abençoar o seu lar. Deus é poderoso para salvar vidas, para transformar corações, para mudar caráter. Mas não fique querendo que isso comece no outro. Peço ao Senhor, Pai, comece em mim. E que eu possa ser uma bênção a influenciar vidas.
começar do meu lar. Todos acharam? Deixa eu abrir aqui, que a versão que está aqui no computador é outra. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 8. A uma só voz, vamos nos colocar de pé. Segunda Coríntios, capítulo 9, verso 8. Vamos lá? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Deus pode fazer você abundar em toda boa obra, para a glória do nome dEle e para o bem da sua família. Vamos orar. Coloque a sua casa na presença do Senhor. Eu sei que o Espírito Santo já falou no seu coração. Eu sei que o Espírito Santo já tocou o que precisa de mudar. Então tenha coragem de se render ao Senhor e de falar não para o diabo. Tenha coragem. Se renda ao Senhor, meu irmão. Peça ao Senhor, Senhor, muda a minha vida. Muda, Senhor Deus, aquilo que precisa de ser mudado dentro da minha casa. Eu quero te servir com inteireza de coração. Eu quero ver meus filhos, eu quero ver o meu cônjuge sendo uma bênção nas tuas mãos. Mas comece em mim, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença. Nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus. Palavra esta que nos confronta, palavra esta que fala ao nosso coração, Senhor. E nós te pedimos nesta noite, Senhor Deus, tenha misericórdia, ó Pai. Tenha misericórdia do nosso lar, da nossa família, Senhor Deus. Restaura, Senhor Deus. Corrige, Senhor Deus, aquilo que está precisando de ser consertado. No nome de Jesus, que nós possamos ser instrumentos do Senhor, instrumentos de bênção para edificar o nosso lar na Tua presença, com sabedoria e com inteligência, Pai. Nos capacita com o Teu Santo Espírito, para que nós possamos fazer isto, Senhor Deus, no nome de Cristo Jesus, ó Pai. Ó Pai Santo, que nós possamos ter um lar estável, lar que ouve a Tua palavra, lar que coloca esta palavra bendita em prática, Senhor Deus. Que a nossa família possa ser uma bênção nas Tuas mãos, para a glória do Teu santo nome, no nome de Cristo Jesus, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Ó Pai Santo, tenha misericórdia dos nossos filhos, tenha misericórdia dos nossos, ó Pai, dos nossos cônjuges, ó Senhor Deus. Cubra-os, ó Pai, com a Tua graça, no nome de Cristo Jesus, ó Pai. Ó Pai, que toda sorte de provisão que vem dos céus possa estar enchendo os cômodos das nossas casas, dos nossos lares, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Ó Pai, que aquilo que nós precisamos fazer, que o Teu Santo Espírito esteja nos orientando e nos capacitando a fazer para a glória do Teu santo nome. Abençoe, Senhor Deus, cada família aqui representada, cada família que está participando deste culto de forma online. Que a Tua bênção, que a paz que vem do Senhor possa estar invadindo cada lar, transformando vidas, salvando, libertando os cativos, ó Pai. No nome de Jesus, faça isto. Nós te clamamos nesta noite, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Basta que o Senhor queira. E nesta noite nós te clamamos por misericórdia. Nós não merecemos, ó Pai, mas nós te pedimos. Compadeça-se da nossa família, do nosso lar, que possamos ter sabedoria que vem do céu para edificar a nossa casa. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos, que nós colocamos cada um da nossa família diante do Teu altar de graça e clamamos por misericórdia. No nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém, Pai Santo. Amém.